Amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar a respeito dos nossos ancestrais, ou seja, Adão e Eva. Adão e Eva são personagens históricos? Eles existiram realmente ou não passam de mitos? Bem, essa é uma pergunta que muitos estudiosos fazem, principalmente aqueles do campo acadêmico, também ateus e céticos, para questionar a inspiração bíblica. Bem, Adão e Eva são seres reais, são personagens históricos ou míticos? Primeiro que tudo, amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a nossa fé está alicerçada e fundamentada na palavra de Deus. Então, nossa vida, aquilo que cremos, deve ser mudado por ela. Amém? É a Bíblia que diz o que devemos crer ou não. Então, bem, vamos continuar. Amados irmãos e irmãs, se Adão e Eva não foram personagens reais e históricos, toda a nossa fé cristã cai por terra. Toda a nossa fé cristã se desmorona. Veja, porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que veio remir a humanidade, que veio salvar a humanidade, que veio resgatar o homem do pecado. E que pecado? Ou seja, do pecado que entrou no mundo por meio dos nossos ancestrais, por meio de Adão e Eva. Se estes não existiram como seres reais, como personagens históricos, então não há salvação, porque não havendo queda, não há também redenção. Aí é onde está a questão. E nós precisamos entender que Paulo trata isso de maneira clara em Romanos capítulo 5, na sua epístola aos Romanos capítulo 5. Paulo trata isso de maneira clara como sendo algo real. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo não brinca, ele trata disso como realidade. Então, bem, e Paulo também diz que Deus primeiro formou Adão e depois Eva. Então, Paulo fala disso como uma realidade histórica e não mítica. Veja bem. Então, vamos mais uma vez para o livro de Gênesis, o livro das origens. Então, veja, quando chegamos no livro de Gênesis, nós vemos as genealogias que mostram a descendência. Ou seja, mostra a descendência de nossos ancestrais, ou seja, comprovando como seres reais, como personagens históricos, ou seja, a própria descendência de Adão. Então, como nós podemos ver, e isso o livro de Gênesis trata como uma realidade e não como um mito, mas como um fato. Adão existiu historicamente, existe descendência. Então, quem gerou quem? Nós encontramos sempre isso, né? Nós encontramos sempre essas genealogias na Sagrada Escritura. Então, isso não se trata de um mito. Isso se trata realmente de historicidade. O livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 1, também trata dessa questão. E mostra Adão lá no topo. Então, veja. Outra questão, na genealogia do próprio Jesus, em Lucas 3,
Adão aparece lá como cabeça, o primeiro. Então veja, como personagem realmente histórico, real. Então Jesus fala de Adão e Eva como personagens históricos, como modelos para o matrimônio, para o casamento, por exemplo. Então veja, isso é forte, amados irmãos e irmãs. Então não podemos negar. Então, se Jesus e os apóstolos tiveram Adão e Eva como personagens históricos e reais, não podemos negar. Porque negando, nós estaremos negando ao mesmo tempo o plano da salvação. Porque se Adão e Eva não existiram historicamente, não há queda, e não havendo queda, não há salvação. Então, o plano salvífico em Cristo se desmorona, cai por terra. Entendeu, amados irmãos e irmãs? Então, o primeiro casal a existir foi Adão e Eva. Mesmo que muitos sábios, estudiosos, eruditos questionem, a nossa fé está fundamentada na palavra do Senhor. Amém? É nela que nós fundamentamos a nossa fé. Então, meus amados irmãos, fica aqui mais um esclarecimento bíblico e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os fortifique na fé em Cristo Jesus.